Louvado seja Deus. Maquiagens, acessórios e muito mais. E comprando na Best Best. Para mim é um grande privilégio Festa de Natal, sem contar que nas compras estar aqui nessa cidade para anunciar não uma denominação, não uma religião, não uma placa, para que o homem venha seguir, mas simplesmente falar de Jesus Cristo, anunciar Jesus, o único objeto suficiente e comprando na Best Best, você estará com que o homem tem que ter para herdar o reino de Deus e assim obter a salvação. A palavra de Deus diz: bem-aventurados são aqueles que ouvem as palavras da profecia, ou seja, bem-aventurados aqueles que dão ouvidos e praticam a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é vida, como assim diz Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e também a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. O homem só conseguirá chegar até Deus através de Jesus Cristo. Só por intermédio de Jesus obteremos a salvação e a vida eterna. Louvado seja Deus. Sem Jesus Cristo não tem como o homem se salvar. Se salvar do que, pregador? Não tem como o homem salvar a sua alma e herdar a salvação. Ao homem que der ouvido às palavras de Jesus e decidirem ponhar em prática, herdarão a maior dádiva que Deus deu através do seu Filho Jesus Cristo ao homem, que é a salvação e a vida eterna. Louvado seja Deus. Sem Jesus Cristo, o homem herdará a perdição eterna. É através de Jesus Cristo que todo homem, crendo em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, e se arrepende dos seus pecados, será salvo. E sendo salvo, decidindo tomar uma vida com Jesus, mediante a fé, na prática, a sua palavra, perderá uma vida com Deus nos céus. Mas sem Jesus Cristo, o homem herdará a perdição eterna, que é simplesmente no final de uma vida sem Jesus Cristo, Deus trará juízo. Deus trará o juízo a todos os homens.
e a todos os homens, aqueles que negligenciaram o Filho de Deus, aqueles que não deram ouvidos e decidiram por conta própria não dar ouvidos e seguir o bom caminho, o salvo caminho que é Jesus, aqueles que zombaram enquanto aqui na terra da palavra de Deus, a todos os homens, sejam eles ricos, sejam eles pobres, sejam eles poderosos, sejam eles homens que tiveram aqui na terra um bom reconhecimento, seja ele famoso ou não, seja forte ou fraco, a todos, sem exceção, será julgado todos que não deram ouvidos à chamada de Deus, a chamada que vem através do seu Filho Jesus Cristo, que é chamada ao arrependimento, e Deus julgará essa geração e também a todos até a sua volta pelo seu Filho Jesus Cristo. É Jesus Cristo que se encontrará no trono. Eu falo do juízo final. Será um juízo final sem exceção. Todos comparecerão diante do trono branco. O trono que estará sentado ali, Jesus Cristo. E Ele julgará todos com a plena justiça do Senhor. Uma justiça reta. Uma justiça que ninguém ou alguém possa contrariar. Pois será revelado a todos as suas obras. E todos esses que poderão estar diante do juízo final são aqueles que terão as suas obras reprovadas aqui na terra. Mas louvado seja Deus, que ainda dá tempo de nós rever muitas coisas, ainda dá tempo de refletir perante a mensagem dos que não se dobraram ao evangelho da prosperidade, aos que ouvirem a palavra de Deus. Não endureçais o vosso coração, pois muito tem endurecido os vossos corações, muitos têm se deixado levar pelas coisas dessa terra, pelos prazeres dessa terra, e se esqueceram que haverá um juízo. Haverá um juízo para todos. Temos que ter um Salvador, porque o homem, em suas forças, em si próprio, ele não consegue se salvar. O homem não pode, através das suas obras terrenas, se salvar.
pois Deus é um justo juiz. Deus fez isso para todos os homens, para que eles não se gloriem nas suas obras terrenas. E engana-se a todos os homens, todos que pensam, que acham que são bonzinhos, que acham que ajudam a casa de caridade, que acham, amém, que faz coisas boas. Eu digo uma coisa para vós, que isso é dever de todo mundo, ser bom, ajudar as pessoas, mas eu estou falando de obras de arrependimento. Louvado seja Deus. Sem o arrependimento sincero de uma vida de pecado, não tem como nós herdarmos o reino de Deus. Jesus Cristo é Rei, e podemos nessa tarde fazer parte ainda nessa terra do seu reino de Deus, através da fé. Quando o homem se arrepende dos seus pecados, ele toma conhecimento da sua vida de pecado, que ele vive uma vida pecaminosa e necessita, tanto ele como a mim, de ser salvo pela graça de Deus, e decide tomar uma posição de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja Deus, porque Deus é Espírito. Deus é Espírito, e importa que nós sejamos verdadeiros adoradores, pois Jesus disse: chegaria o tempo em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus que nós temos a oportunidade de ouvir mais uma mensagem de salvação. Temos a oportunidade de ver espiritualmente o céu se abrir diante de nós. Mas eu estou falando de um céu de salvação, de uma vida salvífica. Eu não estou falando de um céu que os pregadores dos últimos dias, esses pregadores terrenos, que fabricam o evangelho na terra e pregam um evangelho egocêntrico, que não tem Cristo no centro da mensagem, pregam o evangelho da prosperidade. Não é desse evangelho que eu estou falando, porque esse evangelho da tal prosperidade que muitos pregam, muitos anunciam aqui na cidade de Hortolândia, esse evangelho não liberta o homem dos seus pecados e muito menos salva. Louvado seja Deus. É o evangelho de Cristo que tem para mim e para todos o quanto ouvem a salvação. Paulo diz: o evangelho de Deus é poder para a salvação. O evangelho de Deus é poderoso para libertar o homem, para transformar o homem, para colocar o homem em pleno juízo, em plena justiça diante de Deus, numa vida reta, num relacionamento correto,
Mas muitos não têm dado ouvidos, muitos não têm dado crédito na palavra de Deus. Muitos procuram um evangelho que massageia o ego, um evangelho que não exige renúncia, um evangelho de feiticeiro. Muitos estão na busca por esse evangelho. Digo para vós que esse é o evangelho da prosperidade, um evangelho da terra fabricado pelo homem, que é necessário o homem colocar tantas coisas no meio desse outro evangelho. Mas o apóstolo Paulo nos diz, lá na carta aos Gálatas, que se porventura um outro evangelho vos for pregado, que esse evangelho seja maldito, que todos esses homens que anunciam esse evangelho por habitado na terra sejam amaldiçoados, porque esse evangelho que esses homens corruptos pregam não liberta, não transforma e também não salva ninguém. É o evangelho vivido nas aparências, é o evangelho que vive sobre a aparência. Mas o evangelho de Cristo não. O evangelho de Cristo é transformador, ele é libertador, ele transforma de dentro para fora, ele pega o homem e transforma o interior. Digo para vós que me ouves, que é o evangelho que transforma o caráter do homem. Ele é o evangelho que o homem que vive numa vida de pecado, ele abraça esse evangelho de Jesus Cristo, ele é transformador, ele é libertador, ele é um evangelho curador, ele cura as feridas da alma. E quantos estão com as suas almas pesadas? Quantos estão com as suas almas atormentadas, angustiadas? É somente a palavra de Deus. É só a palavra de Deus para curar a alma do homem, para dar a verdadeira liberdade que encontramos em Jesus Cristo para a alma do homem. E a alma do homem é um ser que nunca morrerá. Engana-se todos aqueles que pensam que após uma vida terrena, morreu aqui, tudo acabou. É mentira. A nossa alma viverá eternamente. Só há dois caminhos, tanto para mim quanto para vós, fazer a escolha. Só temos dois caminhos. Se nos encontramos numa vida de pecado, é necessário fazer a escolha certa. É necessário abandonar os nossos pecados. É necessário abandonar
a nossa iniquidade. É necessário abandonar uma vida carnal, abandonar os vícios, abandonar o amante, abandonar a idolatria, porque a idolatria é pecado de feitiçaria. Porque não crê no único Deus verdadeiro, o Deus que fez os céus e a terra. Existe um único Deus. E a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Mas para que pudermos ser salvos, é necessário se atentar à sua palavra. Só Jesus Cristo tem palavra de vida eterna. Podemos ver nos dias de hoje, quando falamos que só Jesus Cristo tem palavra de vida eterna, muitos zombam. Muitos viram a cara, muitos rejeitam, muitos xingam, palavrões. Mas importa que o reino de Deus, a mensagem da salvação, seja anunciada. E principalmente presentear a pessoa que você mais ama. Tudo que você precisa tem na Best 10. A palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, ele confronta o nosso eu. Ele confronta o nosso pecado. A palavra de Deus, ela nos corta. Ela nos machuca. Mas a verdade é, se darmos lugar à palavra de Deus, seremos libertos pela verdade. Jesus Cristo é a verdade. E Jesus nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque enquanto não recebemos o senhorio de Cristo sobre nossas vidas, enquanto não deixamos Jesus ser o centro das nossas vidas, estamos sob o domínio do pecado. É o pecado que nos controla. E por nós mesmos, pelo homem em si, ele nunca encontrará força suficiente para ele em si se libertar de uma vida de pecado. É por isso que Deus se manifestou e enviou a sua graça através de Jesus Cristo. Podemos ter comunhão e relacionamento com Deus. Porque sem Jesus Cristo, não tem como o homem ter comunhão com Deus. E o que eu apresento aqui nesta hora, não é uma placa, não é uma religião para você seguir, não é uma dominação para muitos seguir. Não, nada disso. Nada disso salva o homem perdido nos seus delitos. Mas eu trago aqui Jesus Cristo, aquele que morreu aqui que não falou nada na cruz do Calvário pelo meu e seu pecado,
E Deus o ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. E até então se encontra na direita de Deus Pai, como mediador entre Deus e os homens na terra. O que é mediador? Mediador é o único que dá acesso a Deus e a salvação. Não existe outro mediador, somente Jesus Cristo tem poder para nos salvar e nos levar no verdadeiro relacionamento com Deus. Somente através de Jesus Cristo o homem pode ser justificado diante de Deus. É pela fé. É pela fé. A fé em Jesus Cristo é a fé que salva. Jesus Cristo, através dele, pela fé, temos uma vida salvífica com Deus. E digo a vós que Deus julgará a essa geração. Importa que partimos dessa vida com Jesus Cristo, não simplesmente de palavra, não simplesmente de lábios, mas pela fé, pela obediência, pela prática na sua palavra, pela vida separada de santidade, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Deus trará juízo. Todas as obras dos homens que partiram sobre essa terra sem Jesus Cristo, Deus trará todas as obras reprovadas. E precisamos ter o nosso nome escrito por Deus no livro da vida, pois no livro da vida estarão ali a todos que serão salvos. Mas para aqueles que rejeitaram a mensagem da cruz, para todos aqueles que não deram ouvidos à mensagem do arrependimento, a todos aqueles que rejeitaram Jesus Cristo e a sua palavra, herdarão a perdição eterna. Serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Daí acontecerá a separação final de Deus. Serão a vida eterna. É um fogo que nunca se apaga. Será uma vida eterna para os salvos em Jesus Cristo, e também uma vida eterna para todos aqueles que herdaram a perdição, para todos aqueles que rejeitaram Jesus Cristo.
rejeitaram a sua palavra, não deram crédito nas palavras de Deus, não deram ouvidos, preferiram amar as coisas desse mundo, preferiram amar as coisas dessa terra, preferiram um evangelho diferente, preferiram amar um evangelho falsificado. A todos esses que amaram mais as trevas do que a luz, que é Jesus, herdarão a perdição eterna. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Que esse discurso não é mais um discurso do falso profeta. Não é um discurso dos homens incapazes, pois eles não pregam a verdade, pois eles amam o engano. Esses homens são homens corruptos do Evangelho, são homens guiados pelo espírito do erro, que é o espírito do diabo. Enganam as pessoas. Ele atrai as pessoas com seus discursos desvanecidos. Eles enganam muitos. Eles prometem o que não podem cumprir. E eles são os falsos ministros do Evangelho. São os falsos profetas. Que disse, assim como disse Jesus. Eles amam mais as trevas. Eles têm mentes cauterizadas. Eles não aceitam a verdade. A verdade são eles. Eles acham que são a verdade. Mas Jesus Cristo está contemplando tudo. E o dia de todos eles chegará, se não se arrepender. Mas temos a oportunidade, mais uma oportunidade, enquanto Deus nos dá a graça de poder ouvir. A porta é estreita. Jesus Cristo é a porta. Jesus Cristo é a porta da salvação. Ninguém será salvo a não ser por Jesus. Somente Jesus Cristo tem salvação nessa tarde, tanto para mim quanto para vós. Ele é a porta humilde do arrependimento. Mas muitos insistem em entrar pela porta larga, pela porta estreita. A porta estreita só levará muitos à perdição eterna. Pois muitos confiam numa religião. Muitos confiam numa denominação. Muitos confiam numa placa religiosa. Mas somente Jesus Cristo. Somente Ele que poderá me salvar e também salvar a todos que entrarem por essa porta.
Mas louvado seja Deus, enquanto temos fôlego de vida, para anunciar o Evangelho, enquanto temos fôlego de vida, todo vermelho ali, ó. Laranja, para anunciar a verdade. A verdade que Deus, através de Jesus Cristo, nos deixou essa ordenança e de anunciar. Mas muitos insistem em não dar ouvidos. Se nós soubéssemos, diante do juízo final, o que está para acontecer, muitos se abrigariam nos braços de Cristo. Louvado seja Deus. O convite está sendo feito. Após a morte, diz a palavra de Deus, segue-se ao juízo. Após essa morte física, a nossa alma viverá. Sob a guarda, em descanso ao lado de Deus ou na perdição, aguardando o juízo final que haverá. E a todos que rejeitam, todos que já rejeitaram e partiram dessa vida, aguardarão o juízo final. Todos que rejeitaram a mensagem da cruz, pois o convite está sendo feito. Não é para você fazer parte de um grêmio, nada disso. Não é para você frequentar e levar seus envelopes numa congregação. Esse convite não é o convite dos falsos profetas. Esse convite é para você que me ouve obter a vida eterna. E após o fechar de olhos, diz a palavra de Deus, segue-se a juízo. Aí não vai adiantar ninguém fazer oração, pois todas as chances foram dadas para se arrepender. Não vai adiantar ninguém orar, não vai adiantar nenhum homem fazer nada, porque após a morte os destinos de todos são selados. Se temos uma decisão enquanto a vida, a fôlego de vida, após a morte, os destinos são selados. Aí não vai valer de nada uma vida de rejeição. De nada vai valer muitos achar que ganharam o mundo aqui na terra e perderam a sua alma. Não vai adiantar a oração, não vai adiantar
alguém pedir para o pastor orar, não vai adiantar. Alguém pedir para o padre orar, os destinos estão selados. Não existe reencarnação após a morte. Não existe essa doutrina dos espíritas. É tudo heresia. Não contém no Evangelho de Cristo. De nada poderá fazer o homem. De nada. Os destinos são selados após o fechar de olhos. Não adianta eu pedir, assim como fez aquele jovem rico, aquele homem rico. Não adianta pedir para Lázaro após a morte. Não adianta. Muitos se enganam. Muitos se apoiam nas mensagens que as religiões te oferecem. Mas tem que, tanto eu, quanto a vós que me ouves, nós temos que se apoiar nas palavras de Jesus Cristo. Só Ele tem a verdade. Os falsos ministros não têm a verdade. Eles só querem dinheiro. Os falsos profetas, os falsos ministros e os falsos pastores só querem o seu dinheiro. Mas Jesus Cristo nos diz: dai de graça que de graça recebestes. E eu não cobro para anunciar a palavra de salvação. Os falsos profetas cobram para anunciar palavras de perdição. Porque quando alguém que se intitula ministro ou pregador da palavra de Deus e prega um outro evangelho fora esse da salvação, é como disse Paulo: vós ireis sofrer. E se eles pregam esse evangelho, é um evangelho que não liberta e que não salva. É o evangelho maldito. É o evangelho da perdição. Mas louvado seja Deus, porque Jesus, Ele tem palavras de libertação. Jesus tem palavras de salvação, tanto para a minha quanto para a sua alma. Deixe Jesus Cristo guiar a sua vida, mediante o Espírito Santo. Deixe Jesus ser o centro da sua vida. Morra para esse mundo que não tem nada de bom para a sua alma, para te oferecer, e se entregue numa vida com Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo, só Ele tem palavras de vida eterna. Esse mundo vai passar, e precisamos cuidar bem da nossa alma. Precisamos estar com a nossa alma segura.
Precisamos ter a verdadeira esperança da glória eterna. Quem pode dar essa esperança? Essa esperança gloriosa de vida eterna? Somente Jesus Cristo. É somente Ele. Ele é a esperança da glória. Precisamos tomar uma decisão, porque não sabemos daqui a um instante o que pode nos acontecer. E se a morte vir nos visitar, se Jesus Cristo vir pessoalmente visitar cada um de nós, aonde estará a sua salvação? Aonde estará a sua alma? O convite está sendo feito. Não é para você fazer parte de um grêmio recreativo, de uma denominação, não. É para você ser de Jesus Cristo. Somente dele. Só Ele salva. Não é necessário você estar dentro de 4 paredes para ser salvo. É só se arrepender de uma vida de pecado e decidir pôr em prática as palavras de Jesus Cristo na sua vida. Mas os falsos profetas enganam o povo. Os falsos ministros enganam o povo. Jesus Cristo foi o que mais pregou em relação ao inferno. O inferno é real. E o inferno está a um passo de uma morte sem Jesus Cristo. Quem poderá me livrar e livrar também a sua alma da sepultura? Senão Jesus Cristo? É somente Ele. É pela fé, se arrependendo de todo o coração, ou seja, se arrependendo de todo entendimento errôneo e decidir ter uma vida em prática pela fé com Jesus Cristo e a sua palavra, e ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, uma vida separada. Sem santidade ninguém verá Deus. É preciso ter uma separação das coisas desse mundo. Esse é o Evangelho que liberta. E também o Evangelho que salva. Em Jesus Cristo, a porta da salvação, seremos salvos. Se assim nós se deixarmos ser recebidos por Ele, é pela fé. Após a morte, segue-se o juízo, e haverá um juízo de Deus para as nossas almas. E após a morte, de nada vai valer alguém pedir, seja para quem for, oração. Não existe reencarnação. Não existe missa de 7º dia. Não existe o acender vela e achar que meu ente querido será salvo. Não existe na Bíblia purgatório. É tudo heresias dos falsos ministros do Evangelho. Mas Jesus Cristo, Ele é a verdade.
E Jesus nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus.